Bom dia, pessoal. Bom ver vocês de novo. As cadeiras ficaram um pouco longe, mas nós estamos treinando um outro modelo para a gente ficar olhando um para os outros, né? Aí vai ficar melhor. Depois nós vamos juntando, porque eu queria assim mais pertinho, né? Assim mais pertinho. Então, se vocês querem chegar mais perto, podem chegar. Nós vamos continuar hoje aquela nossa conversa da semana passada. Mas eu queria continuar aquela conversa da semana, do encontro passado. Deixa eu ver aqui. Não, aqui voltou, não é isso que eu quero. Aqui. Nós vamos falar de planejamento, mas tem bastante gente, eu vou fazer uma pequena recapitulação para aqueles que não vieram. Mas é muito mais legal a gente fazer isso nesse tom de conversa mesmo. E o que eu quero compartilhar com vocês, primeiro, é a minha crença. Por que foi que nós fizemos esse planejamento? Pessoal, não dá para a gente viver sem se planejar. Não é possível. Mas para planejar, nós precisamos entender o que é que nós estamos planejando. Eu quero compartilhar com vocês duas coisas: o planejamento pessoal e o planejamento profissional. Deixa eu falar primeiro do planejamento. Qual que eu falo primeiro? Deixa eu falar só um pouquinho do pessoal. O planejamento pessoal, ele tem benefícios que nem sempre a gente percebe. Hoje nós estamos vivendo crises de relacionamentos de proporções imensas, e muitas das vezes é por falta de planejamento. As pessoas não conseguem mais se falar. Nós estamos num mundo extremamente dinâmico, onde a velocidade parece determinar os fatos. Mas nós temos que ter a calma de trabalhar com o planejamento. Do ponto de vista empresarial, é flagrante a falta de profissionalismo do empresário brasileiro. O empresário brasileiro tem por princípio não se planejar. E por não se planejar, a empresa dele, ela existe por um acaso. E os empregados percebem que a empresa é por acaso, que vai do jeito que vai. É meio estilo Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. E aí a gente vai. E quando a gente falou do desmistificado, do planejamento, de fato, planejar é muito fácil. Então aqui é muito rápido, nós vamos fazer rápido. Mas eu queria que nós estivéssemos atentos ao que está por trás do planejamento. O porquê que o que está por trás é muito importante, tá bom? E vocês podem interromper a hora que vocês quiserem. Então, na semana passada nós falamos assim, toda vez que eu falar na semana passada, vocês entendam no encontro passado. No encontro passado nós falamos assim, que tem 5 tipos de pessoas, e é isso mesmo, e são pessoas com quem nós convivemos. Nós convivemos com pessoas que não têm a menor ideia do que está acontecendo. A vida acontece porque acontece, e via de regra, essas pessoas reclamam de falta de quê? Do que as pessoas reclamam? Acho que é falta de sorte, falta de oportunidade, falta de tempo. Mas tempo para quê? O que foi que você pensou? O que foi? E quando nós falamos aqui, Pedro falou que nós somos um grupo cristão, nós somos um grupo cristão, e nós fazemos os nossos negócios serem cristãos. E eu disse para vocês uma vez, certa ocasião, Jesus estava conversando, veio um cego, né? E falou para ele, Jesus, assim, Jesus, tem misericórdia de mim, o cego. Jesus olhou para ele e falou assim, o que você quer que eu te faça? Gente, essa é uma das perguntas mais contundentes da Bíblia. Um cego chega para você e fala, tem misericórdia de mim, e você fala, o que você quer que eu te faça? Agora, muitas das vezes, nós estamos indo a Deus e falando, Deus tenha misericórdia de mim, e Deus fala para você, o que você quer que eu te faça? Aí você fala, eu não sei, faz alguma coisa, mas alguma coisa o quê? Parece coisa de criança. Então nós temos essas cinco tipos de pessoas, e tem um monte de gente que vive e a vida não sabe o que aconteceu. Falamos na outra oportunidade que muitas das vezes os nossos planejamentos falham, porque nós dizemos que nós estamos planejando algo que nós nunca de fato pensamos em fazer. Eu acho que mentir é feio. Agora, mentir para a gente mesmo é pior ainda. E não raro a gente mente para a gente mesmo. Pô, pensa nisso, não raro você diz que você vai fazer uma coisa que de fato você está dizendo no seu interior, no seu subconsciente, que você não vai fazer. É por isso que o nosso planejamento falha. Por que agora? Porque esse é o momento da gente mudar, né?
Tem aquela historinha do monge, né, que perguntaram para ele, né, sobre a vida. Ele falou assim: olha, você sabe qual é o melhor dia de plantar uma árvore? Há 20 anos atrás. Porque se você tivesse plantado essa árvore há 20 anos atrás, você estaria colhendo os frutos dela. Mas qual é o segundo melhor dia de plantar uma árvore? Hoje. Porque se você não plantou a árvore há 20 anos atrás, o seu melhor dia de plantar uma árvore é hoje. Ou seja, então não importa o que foi que você fez, aprenda então que se você não fez. Então o melhor dia é hoje. Agora, todo planejamento começa com essa pergunta aqui: como que você está? Você sabe por que o planejamento começa com essa pergunta? Porque se eu estiver machucado, eu planejo em cima das minhas feridas, das minhas dores, da minha acidez. É ali que eu planejo. Mas amanhã eu posso acordar diferente. E sigam comigo isso. E quando eu acordar diferente amanhã, isso que eu planejei hoje não vai fazer o menor sentido para mim. Para onde foi o meu planejamento? Para onde foi? Comigo. Para onde foi? Para o buraco. Para o buraco é bom. Só que tem uma coisa: quando o meu planejamento foi para o buraco, o que é que eu faço com o planejamento? Vamos lá, gente, de verdade. Repita aqui comigo, só para a gente. É o último dia. Eu reclamo, mas eu faço outro? Não. Não, agora fiquem comigo. Aí, sob que planejamento eu estou vivendo agora? Sob nenhum. Agora eu estou Zeca Pagodinho. E aí eu reclamo, porque a vida deu errado. Mas o que seria certo? O que seria certo? Vai, gente, me ajuda aqui, gente. Eu estou sozinho. O que seria certo? Eu não sei. Eu não planejei, eu não sei o que eu quero. E é assim que nós estamos vivendo. Aí é fácil, eu vou para a internet, escuto os caras falando um monte de coisa, eu falo, é isso aí. Mas eu não planejei aquilo não faz parte dos meus valores, aquilo não faz parte da minha perspectiva. O que eu estou escutando aquele cara? Está dando certo para ele, porque ele planejou aquilo. Ele planejou. Aliás, ele até contratou um construtor de infoproduto para fazer aquilo, que deu para ele um plano. E você, tontinho, fica lá escutando e achando que dá para você. Faça-me o favor. Então, como você está? Se você está ferido, é hora de procurar ajuda. Procure um amigo. A Bíblia diz assim, que quando a gente confessa os nossos pecados, nós somos o quê? Curados. Não, você não precisa. Arruma um amigo. Eu falo assim, cara, fui numa palestra, o cara ficou falando essas coisas, não sei agora, senta aí que eu vou falar umas coisas para você. Sabe por quê? A gente tem que colocar para fora esse negócio que fica aqui dentro. Eu não posso mais criar bases de planejamento em cima de fundações ruins. Onde você está? Na vida você sempre está em algum lugar. Onde? E aqui, brincadeiras à parte, eu gosto muito de brincar porque eu sou bem resolvido com a vida. Eu tenho 65 anos e 10 meses. Já sei o aniversário. Janeiro, já fica a dica. Eu tenho que saber onde eu estou. O que eu quero? O que eu quero para essa fase da minha vida? Eu tenho que decidir. Como que eu estou? O que eu quero? O que vocês querem? A gente estava preocupado com o Eduardo. O Eduardo é aquele ali, tá? E eu gosto de dizer essas coisas assim, porque o Eduardo esse dia trabalhou para chuchu. Aí vieram falar, né, tadinho do Eduardo. Eu falei, tadinho nada, um cara de cidade tem que trabalhar mesmo aí. Porque cada um de nós está no momento, Não, brincadeira, Eduardo. A gente sente falta dele, mas que eu tenho dó, não tem. Podia se planejar melhor, mas... Semana passada, e gente, vocês não sabem como o meu coração dói da gente não poder fazer isso com o tempo. Nós já discutimos aqui na coordenação do GAP que um dia nós vamos fazer um seminário de 4 horas, só porque eles acham que eu preciso satisfazer alguns desejos do meu coração.
porque eu queria que nós tivéssemos tempo de fazer esse exercício aqui. Nós não vamos ter, 45 minutos é impossível, mas eu não tenho como evitar de não falar isso para vocês, porque eu quero falar para vocês. Então, vocês vão levar para fazer em casa. Promete, mintam para mim, vai. Promete que vocês vão fazer em casa, vai. Fala, eu vou, muito bem, acredito em vocês, ajuda a passar. Eu espero que tenha para todo mundo, porque a fé sabe como é que é, né? É pequena. E aí eu vou pedir para vocês, mas assim de verdade, só para a gente fazer assim em 32 segundos, 1 minuto, nós vamos ficar 1 minuto fazendo a roda da vida. O que é a roda da vida? Deixa eu falar para vocês, a roda da vida é uma das ferramentas mais eficientes de diagnóstico pessoal. A das mais eficientes. Tem um monte de gente, essa daí foi retrabalhada pelo meu escritório, mas não é de propriedade nossa. A roda da vida não é de propriedade de ninguém, é de propriedade pública. Então a gente retrabalha. E é uma das ferramentas mais eficazes de diagnóstico. Então, se você puder investir 1 minuto, anota aí onde você está. É de 0 a 10, onde 10 é ótimo e de 0 é muito ruim. Põe um pontinho onde você está nesse item aí. Vai lá, gente. 1, 2, 3, 4, 5, vamos marcar 1 minuto. É 1 minuto, 1 minuto mesmo. Que a gente não tem mais do que 1 minuto. Vamos lá? Se você não tem caneta, cadê a caneta? Nós íamos arrumar caneta? Socorro, caneta. Caneta, nós não temos caneta. Vamos arrumar caneta. Aí, ó, o seu Mário trouxe da semana passada. Parabéns, seu Mário. Ó, seu Mário trouxe. Aê, seu Mário. Isso mesmo. Isso daí. Não, mas é sério. Não, essa primeira aí, ó. Essa daí, você vai preencher na roda da vida. Você vai preencher aí, ó, como é que você está no pessoal de 0 a 10? Como é que você está? Rapidinho, como é que você está no espiritual? Como é que você está no profissional? É 1 minuto, gente, vocês sabem. É um diagnóstico seu. Nós vamos chegar, vai chegar uma caneta hora dessa aí. Esse negócio é bom. Que dó que faltaram algumas canetas. Está chegando. A Tânia fez assim, espera um pouquinho. Essa é a Tânia. Chegou o Pedro, olha lá, a caneta. Aqui, Pedro. Quem precisa? Aqui precisa. Devolve a caneta depois, hein? Ó, para o bem de vocês, preencham isso daí, para o bem de vocês. Olha lá, ó. O seu financeiro, como é que está? O seu relacionamento, como é que está? O seu profissional, como é que está? Faz isso. Diz para você como é que você se vê, honestamente. Mais 1 minuto? Agora já foram 2, né? Eu tenho certeza que metade de vocês já fizeram isso algum dia, tá certo? Metade já fez isso algum dia. Mas sempre é bom fazer de novo, até para você comparar como foi que você evoluiu desde a última vez. Como é que você estava e como é que você está hoje. Ok? Beleza? Vamos fazendo aí. É só 1 minuto, hein? Agora vem aqui comigo, volta aqui para mim. Agora vocês vão para a página 2. Se você só faz 1 ou 2, assim, só para você treinar, porque não vai dar tempo de fazer. Mas vai na página 2 agora, na página 2 não, na página seguinte, porque essas páginas, vocês vão ver alguns números, porque eu tenho um caderno de fim de ano, que eu antigamente fazia um curso e eu passava esse caderno de fim de ano para eles fazer. Que diz assim, ó, se teve alguma coisa que você planejou em 2023 e que você não fez,
Aí você coloca aí, o que não foi realizado em 2023. O que você falou que você ia fazer em 2023 e que você não fez? E aí você diz, por que foi que você não fez? Também mais 1 minuto. Põe só uns 2 assim, só para você treinar. Vai de novo. Ô pessoal, deixa eu contar uma coisa para vocês. Esse exercício é uma maldade sem fim. Porque a gente gosta mesmo de apontar defeito dos outros. Mas analisar a gente é muito desconfortável. O que foi que você prometeu para você que você ia fazer em 2023 que você não fez? O que é que você vai fazer para que isso não se repita? Você está dizendo para você, ó, em 2023 eu falei que eu ia emagrecer 12 quilos. Não emagreci. Mas por que você não emagreceu? Por quê? Como é que você diz para você por que foi que você não emagreceu de uma forma de verdade? Não, de verdade. Como é que você diz para você que você não emagreceu? Não, mas como que você vai falar para você? É porque eu não fechei a boca. É muito duro falar isso para a gente, não é? É porque eu não fechei a boca, porque eu fui incompetente, porque eu fui desleixado, porque eu fui desatento. A gente não gosta de falar isso para a gente. Sabe por que nós estamos fazendo essa maldade? Porque nós estamos falando que nós estamos planejando 2024. Você vai planejar 2024 sendo a mesma pessoa que você era? Aquela que falava que ia emagrecer, emagrecia e ficava por isso mesmo? Ou seja, a gente não está tratando a gente nem como a gente trata os filhos. Vamos para o outro então, vamos agora para o outro. Pergunta, em 2024, para onde você quer ir? Eu vou dizer uma coisa para vocês não precisam responder, mas seguramente, metade de nós que estamos aqui não tinha pensado nisso ainda. O que eu quero de 2024 de forma... Eu sei que tem alguns aqui que estão levando muito a sério, tá? Eu sei. Conheço de cátedra. Mas é isso que nos faz diferente. O que nos faz diferente é a forma como nós tratamos a nossa vida. Para onde você quer ir? Se você quiser, escreva aí no seu caderninho. Falamos daí, para quem não sabe, para onde vai, até vento de popa atrapalha. O Pedro falou assim para mim, que os meus slides eram muito repetitivos, e quando eu fui fazer esse daí, eu fiquei com esse problema da informação. Sabe, quando as pessoas dão informação, elas marcam você, né? Mas eu não tenho como não mostrar isso daí para vocês. Sabe por quê? Essa imagem me diz uma coisa. Vocês sabem como a gente mede potência? Qual é o nome da unidade de potência? Qual é o nome da unidade de potência? Cavalo. Cavalo de força. Horsepower. Porque se medir a potência pelos cavalos. O que você acha desse cavalo? Então, por que eu uso essa imagem? Porque esse cavalo... ele é o antítipo de tudo que poderia ser representado. Quando eu, no mundo, uso um emblemático de força em cavalo, eu amarro um cavalo numa cadeira de plástico, e o que acontece com ele? Ele fica lá. Fica lá. Troca o cavalo por uma foto nossa. Somos nós. Ou você acha que de verdade nós fomos só para ser isso que nós somos até agora? Não, não. É que a vida nos colocou, alguém nos amarrou. Pode piorar, quer ver? Olha lá. O que você faz com um elefante? Quando ele é pequenininho, você amarra uma corda na perna dele e ele cresce
Então, o que eu estou querendo dizer para você é, quando você está planejando, eu estou dizendo assim para você está planejando no seu potencial, ou você está planejando considerando a cadeira que você está amarrado, ou aquele negócio que desde pequenininho diz que você é, e você cresceu e até agora você carrega alguém dizendo, gente, eu vou dizer uma coisa para você, o trauma de infância precisa ser anulado, quebrado hoje, sabe por quê? Porque o dia que enfiaram isso na sua cabeça, você não tinha capacidade de discernimento, hoje você tem. Hoje você tem que olhar para você e falar assim, aquilo que falaram que eu era, eu não sou, e eu não vou ser a partir de agora. Então, quando nós falamos de planejamento, que nós vamos desmistificar planejamento, é porque eu não gostaria que nós planejássemos 2024 em cima das minhas travas emocionais, mas sim em cima do meu full potencial, do meu potencial total, é para ir para cima. O mundo está precisando disso, nós estamos vivendo um mundo em que nós estamos sendo sapo dentro de água morna, você sabe aquela história, ele quer matar um sapo, põe ele na água fria e vai esquentando devagarzinho, estão esquentando a água e a gente está morrendo, não pode. Então a gente vem no gap para dizer assim, não, chega, eu tenho que fazer um planejamento diferente. Os planejamentos mais comuns, fiquem com o livrinho de vocês aí que nós vamos fazer mais. Quais são os planejamentos mais comuns que a gente faz? A gente faz planejamento empresarial, a gente faz planejamento familiar, a gente faz planejamento não sei o quê, mas em torno de todos esses planejamentos tem uma pessoa que sou eu. Se eu não estiver legal, tchau. Tá? Então tá bom. Você pegou a sua roda da vida, volta lá na roda da vida. Volta lá na roda da vida. Você pegou a sua roda da vida, fez a sua análise, você não acabou de fazer ainda, mas você vai terminar de fazer. E você vai olhar a roda da vida, ou qualquer outra roda que você construa, que a sua prioridade pode não ser essa, e vai dizer assim, quais são as minhas prioridades? Tem um provérbio que eu gosto de repetir com vocês, se você caçar 2 coelhos, ambos te escaparão. Então priorize coisas. Na vida, quando você vai definir planejamento, você define prioridades. Aqui nós estamos falando de planejamento pessoal. E aí você diz assim, quando você faz a roda da vida, invariavelmente você descobre onde está o seu ponto mais fraco. Mas na roda da vida dá para você descobrir qual é a causa raiz. Falar causa raiz perto do Eduardo também é bom, porque ele sabe tudo de causa raiz. Esses caras de ISO 9000, essas coisas. Causa raiz, é verdade, causa raiz era a seguinte, ao invés de você ficar procurando causa num monte de lugar, veja qual é a causa raiz, e ataque a causa raiz. Então você olha a sua roda da vida e fala assim, qual é a causa raiz disso aqui? Em teoria, quando você descobre a causa raiz, você faz dela a sua prioridade, porque se eu resolver aquela ali, o que vai acontecer? Eu resolvo várias outras, tá bom? E vai fazer um diagrama de Ishikawa, vocês viram? Vocês não sabem o que é o diagrama de Ishikawa, é o famoso espinha de peixe, tá certo? Tá vendo? Mas é isso. Importante você definir isso para a vida, para a vida, para a vida. Olha, no ano de 2004, eu já contei isso para vocês, no ano de 2004 eu fui para um treinamento no Hagai, e esse assunto foi tremendamente, 2004 é duro, metade que não tinha nascido, esse assunto foi tremendamente estressado. Você deveria definir quais eram as prioridades da sua vida. Naquele dia eu decidi qual era a prioridade da minha vida. E é assim que a gente faz. Então, você fala, primeiro é esse, depois é esse. Eu não vou dar nenhuma dica para você, porque a gente não tem tempo de estressar isso daqui. Mas vou dar uma dica para vocês. Uma das prioridades da vida tem que ser você. Porque você mal ninguém aguenta. Nem mesmo você. Então, se você quer ajudar a sua comunidade, fique bem. Esteja bem. Esteja bem, porque quando nós estamos mal, nós poluímos o ambiente, nós poluímos os nossos cônjuges, nós poluímos os nossos filhos, nós poluímos nossos parentes, nós poluímos a nossa igreja, a nossa sociedade, os nossos amigos, nós somos um desastre. Então, por favor, fique bem.
E se quiserem, fiquem ricos, porque eu também gosto de ter amigo rico, porque normalmente eles têm barco, piscina, essas coisas assim para a gente ir, tá bom? Mano, vocês sabem qual é o melhor barco que existe, né? Dos amigos. Então, por favor. Aí falaram assim que eu não sei pescar, lógico que eu sei, só que eu gosto de pescar em barco legal, pô, faz favor, gente. Tinha um amigo meu lá nos Estados Unidos, tinha um Regal 32, com uma cozinha muito bonita e tal, 32. Top de linha, a gente ia lá pro Hudson pescar. Você queria o quê? O dia que não pegava nada, eu ficava super feliz, porque eu não estava lá para pegar também. Eu estava cheia. Não. Defina suas prioridades. Quais são as prioridades da minha vida? E a partir daí você planeje como vai ser as suas prioridades. Eu digo para você, a minha prioridade é espiritual. E tem uma razão de ser. Tem uma razão de ser. A minha segunda prioridade sou eu. Porque eu me conheço e eu sou insuportável. Eu sou ruim. Pensa num cara ruim. Eu sou ruim não, eu sou ruim. Porque ruim é ser ruim duas vezes, né? Então eu preciso estar bem com Deus e bem comigo, para poder conviver com vocês. Aí eu fico melhorzinho. Então fica aqui a dica do planejamento pessoal. Esse daqui eu não vou repetir não, que você não aguenta mais. Praticando, objetivos pessoais. Vá para a página 3, você não vai ter tempo de fazer aqui. Vai para a página 3. E comece a definir os seus objetivos pessoais. O que é que eu vou fazer agora a partir desse ano? O que eu vou fazer na minha área pessoal? Fica a dica para vocês começarem a escrever. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Voltem aqui para mim um minutinho. Deixa eu contar uma coisa para vocês que não é pessoal, mas é um caso que eu poderia defender uma tese. Existe uma convergência de fatos em torno de uma decisão. Explico. Toda vez que eu tenho uma decisão de um projeto ou de alguma coisa e eu sou sério com relação àquilo, eu tropeço em situações que sinergizam com aquilo que eu estou buscando. Agora, escutem isso que eu estou dizendo, isso é importante. Agora, quando eu vivo sem saber o que eu quero, eu invariavelmente tropeço com aquilo que eu não gostaria, porque afinal de contas eu não tenho nada de valor para oferecer. Quando você tem um projeto, você começa a tropeçar em pessoas que falam assim, mas eu conheço um cara que faz isso, eu conheço um profissional que faz isso, e aí a vida vai sinergizando, aí você fala, mas como? Mas essa é a vida, por isso eu digo, planeje de forma séria. E aquele outro slide que eu passei rapidinho, mas planeje algo grande, que você não pode nem imaginar, porque Deus está querendo te dar algo grande, e aqui não é pregação, eu não estou fazendo pregação de prosperidade não, mas Deus não está querendo te dar algo pequeno, mas gente, se você não consegue sonhar com algo grande, você não tem nem para quem agradecer, porque só aconteceu porque só podia, você está fazendo coisa do seu tamanho, eu não quero fazer coisa do meu tamanho, eu quero fazer coisa do tamanho de Deus. Para de fazer coisa do seu tamanho, é muito ridículo isso. Comece a sonhar os sonhos de Deus. Por isso que tem ali, planeje algo tão grande que você vai estar fadado ao fracasso se Deus não estiver nele. Então planeje. Aí vem a definição de objetivo. Aqui tem uma coisa que eu quero parar com vocês. Fiquem comigo. A definição de objetivo, e vocês têm que ficar atentos aqui, porque aqui é rápido, a informação aqui é rápida. A definição de objetivo passa pelas minhas curas pessoais, as minhas crenças limitantes. Então, quando eu tiro as minhas crenças limitantes, fiquem comigo. Quando eu tiro as minhas crenças limitantes, eu digo, eu posso, agora eu vou para cima, sim, eu posso, e você vai. Aí você define o objetivo que está no seu coração, tá bom? Estão comigo? Você definiu aquele objetivo. Mas na nossa palestra de objetivo, diz assim, o objetivo seu tem que ser específico. O que é que você vai fazer? Vamos fazer aqui, vou me mudar para a Islândia.
Vocês viram o que está acontecendo na Islândia agora. Mas vamos me mudar para a Islândia. É o exemplo, eu vou dar o exemplo, aí fica comigo. Tem que ser mensurável. Quando? Que jeito? Tem que ser alcançável. Eu tenho dinheiro para ir para lá. Tem que ser relevante. E quando eu vou? Vou no ano que vem. Até junho do ano que vem eu mudo para a Islândia. E lá vou abrir um negócio, vou ganhar dinheiro, vou ficar rico, vou tampar a rua lá na Islândia, que está tudo abrindo por causa do vulcão. Vou fazer. E vocês estão dando risada por causa disso? Mas toda vez que tem uma catástrofe lá na Flórida, por exemplo, o pessoal sai de outro lugar, muda-se todo mundo para lá para fazer construção, e todo mundo fica milionário, ou seja, é a catástrofe que leva a oportunidade. Ok? Esse é o nosso objetivo. Onde que muitas vezes dá errado? Porque o objetivo, e esse daqui vocês não vão se esquecer disso jamais, eu estou dizendo que vocês não vão. O objetivo tem que ser ecológico. Repitam comigo. Ecológico. Vamos, repitam comigo. Ecológico. Vocês sabem o que é um objetivo ecológico? O objetivo ecológico é quando ele está alinhado com os seus valores e com a estrutura de sustentação sua. Deixa eu dizer para você. Vamos imaginar que você seja casado. Beleza? E você acha que então mudar para a Islândia é tudo de bom, você vai ficar milionário. E você decide mudar para a Islândia. E aí você acerta tudo para mudar para a Islândia, mas não fala para o seu cônjuge. Aí um dia você chega lá e fala assim, morzão, arruma as coisas, semana que vem nós estamos indo para a Islândia. Ela fala, what? Para a Islândia? Eu não vou para a Islândia. Pergunta, o seu objetivo é bom? É. Está cheio de oportunidade na Islândia. Você acha que você pode ir lá? Pô, acha, está tudo certo. O que o seu objetivo não é? Ecológico. Ah, mas pô, esse negócio da Islândia não deu certo. Ah, é? Pega o que você está fazendo hoje e vê se o que você está fazendo hoje é ecológico. Vê se o que você está pensando de fazer hoje é ecológico. Não raro nós estamos aqui pensando em fazer negócios aqui ou fazer coisas aqui que não é ecológico, não fecha com os objetivos dos nossos valores. Olha só, eu conheci um cara, já contei isso para vocês talvez, que era um executivo que se aposentou, ficou igual o Osmar, assim, entediado, falou assim, não sei o que, eu estou com oferta do... É verdade, depois que você fica muito tempo trabalhando muito, depois que você se aposenta, você fica entediado. Aí você não pode, você vem dar palestra no GAP para poder falar assim, eu amo vocês. Aí ele entrou numa autarquia, e descobriu que lá tinha aquele negócio, daqui quem tem que ganhar a licitação é o fulano de tal, não sei o quê. O cara teve uma parada cardíaca. Louco, porque aquilo era totalmente contra os princípios dele. Não posso privilegiar uma pessoa, tem que fazer a coisa direitinho. Parou, teve que ir para um lugar, o médico falou, você tem que morar 15 minutos no hospital, porque o seu caso ficou grave, acabou com a vida do cara. Porque não era ecológico, era tudo de bom, mas não estava congruente, não tinha. Vocês estão comigo? O objetivo então tem que ser ecológico. Depois que você fez seu objetivo, você fala assim, isso daqui ele é sinérgico com os meus valores? É sinérgico com a minha estrutura de sustentação? Está vendo porque a gente falou que fazer planejamento não é tão fácil assim? É fácil, mas... E aí vai a descrição do objetivo, está aí para vocês. Acabou objetivos... meu Deus. Acabou objetivos pessoais. Vamos falar 5 minutos de objetivos empresariais. Objetivos empresariais é mais fácil ainda. Esse já era fácil, o outro é mais tranquilo ainda. Essa imagem aqui não é por acaso. Essa imagem aqui, para mim, é a imagem do objetivo empresarial. O objetivo empresarial é aquele que você define a visão. Essa minha empresa... Estão comigo na visão? Estão aqui? Estão aqui? Visão. A minha empresa vai ser isso aqui. Isso aqui é visão. Olha lá a bandeira, Ela vai ser isso aqui, Essa empresa é aqui. Só que para chegar lá, eu tenho que fazer planejamento por objetivos e por metas. Porque eu tenho objetivos, mas grandes objetivos têm que ser quebrados em metas. E é aqui que aquela máxima, que se você não sabe para onde vai, até vento de popa atrapalha, porque a maioria das empresas brasileiras não fazem planejamento.
e gostariam de ter os melhores funcionários. Não tem, porque se você não sabe que quem é a sua empresa, você não vai conseguir atrair os melhores funcionários. E aí, quando a gente fica aqui no GAP falando da teoria de missão, visão e valores, você fala assim, mas para que isso? É porque missão, visão e valores é o planejamento macro, é a estrutura macro da minha empresa, é esse que vai ser, e é em torno disso que eu atraio pessoas. Como você vai atrair pessoas se você não sabe para onde você quer ir? Você não sabe. O Bill Hybels falava essa frase, ó, a visão é uma imagem do futuro que produz paixão. Então, quando eu sei onde eu quero chegar, eu fico apaixonado. E quando eu fico apaixonado, eu vou para cima. Eu não tenho hora. A minha energia está ali. A maioria de nós está numa empresa porque achou que precisava fazer caixa. Não faça isso. Não faça isso com você. Viva algo que você tenha paixão. Quando nós estamos agora com o Danilo aqui, que pode dizer, mas quando a gente estava ainda com o Jonathan, a gente brincava com o Jonathan, e o Jonathan carece das nossas orações para o pai dele, os familiares, então vamos orar pelo Jonathan. A gente falava assim, a marca tem que ser alguma coisa que você olha e fala assim, essa marca me representa. Isso aqui sou eu tenho orgulho dessa marca. É assim que começa, porque senão você não comunica. Estão comigo, né? Então, aí você faz o planejamento. Por que é estratégico, tático e operacional? Porque, gente, você tem que quebrar, você tem que pensar a sua empresa, longo prazo, médio prazo, curto prazo. Você tem que pensar a sua empresa no estratégico, no tático e no operacional. Como é que vai ser? E controlar, tá bom? Benefício do planejamento. Isso daqui é importante. Dá senso de direção. Você quer tirar o estresse da sua vida? Planeje. Porque aí você sabe para onde você está indo. E como você sabe para onde você está indo, se não estiver indo para o lugar certo, você corrige a rota. Isso chama-se processo de melhoria contínua. O Gabriel também é dessa época do Ishikawa, essas coisas. Não adianta não, ele sabe o que é isso. Então tem uns caras aqui da época do ISO navio, né? Você lembra disso, né? Gera entusiasmo. Gera entusiasmo. Quando você planeja, isso gera entusiasmo. Isso faz você estar indo na direção. Gera respeito, ajuda a organização, otimiza custo. E tem uma outra que daqui a pouco eu falo para vocês. E aí vocês têm uma pequenininha para você fazer o planejamento, os objetivos empresariais. Tem uma coisa que eu quero falar, pega a folhinha do objetivo empresarial por 1 minuto. Lá eu falo assim, qual é a sua missão, qual é a sua visão, quais são os seus valores. Deixa eu dizer para vocês uma coisa. Eu participei, a maioria de vocês sabe, da Smart Ambientes Planejados até agora, ainda continuo lá com o Marcel. E a gente abriu aquela empresa dentro dos moldes normais, com missão, visão, valores. Gente, as pessoas ficavam impressionadas quando chegavam na loja e via uma placa de missão, visão, valores. Porque eles diziam assim, mas como assim? Ou seja, só de você ter é um diferencial. Agora aqui tem que fazer parte de você, não é para você escrever e nunca mais, aqui tem que ser seu, você não pode mentir para o funcionário. E o funcionário tem que saber que aquilo é o que você acredita. Quando eu falo aqui para a sua empresa, se você vai planejar novos negócios, é um novo negócio? É um crescimento ou é uma expansão? Crescimento é uma coisa, expansão é outra. Crescimento, você cresce no teu segmento, e expansão, você expande a partir do seu segmento. Vocês entendem isso? É diferente. Então, é um outro planejamento, Tá bom? Para grandes objetivos, defina a meta. E aí, depois que você tiver feito tudo isso, vocês vão ter tempo para fazer em casa, se Deus quiser. Coloque o seu plano em ação. Não tem coisa pior do que um bom planejamento dentro de uma gaveta. A outra coisa, mantenha o foco. Nós brincamos aqui na última palestra, não existe piloto automático. Se você colocou, você tem que controlar esse negócio. Mantenha o foco. E saiba que ao manter o foco, as coisas nem sempre darão tão certo quanto você imagina. E nós falamos sobre a diferença entre resiliência e teimosia.
Ser resiliente não é ser teimoso. O resiliente é o que tem dificuldades e encontra a forma. De fato, a resiliência é uma outra coisa que nós vamos ver. Aqui eu coloquei de novo os benefícios do planejamento, porque eu coloco um último item aqui que eu quero passar para a gente passar para a nossa outra parte, que diz o seguinte: isso daí honra a Deus. Quando eu faço um planejamento, eu tenho uma referência e eu começo a trabalhar com essa referência, eu consigo perceber a diferença de Deus nesse negócio. Se você não tem um planejamento, nem para dar graças você vai, porque você não sabe dar graças a partir do quê? Está tudo acontecendo por acaso, tá bom? Bom, nosso bate-papo de planejamento era muito isso. Nós não vamos conseguir abrir para perguntas, a menos que vocês tenham uma, duas perguntinhas, assim a gente pode fazer. Porque o que eu queria mesmo fazer era uma outra parte de uma conversinha nossa. Eu queria fazer aqui um elevator pitch agora, mas nós estamos com o horário travado. Mas a ideia era ouvir mais vocês, que nós ouvimos pouco vocês hoje, né? Vocês estão ouvindo muito a gente. Tá bom? Estão preparados para fazer o planejamento? Ajudou? Ajudou? Pensem o seguinte: não coloque suas dores no planejamento, coloque a sua cura no planejamento e diz: eu vou fazer diferente em 2024. O melhor dia de plantar uma árvore, 20 anos atrás. O segundo melhor dia de plantar uma árvore, hoje. Eu sei que é cansativo, mas eu vou continuar falando um pouquinho. Agora eu quero falar um pouquinho do nosso devocional. Falamos de planejamento, o que foi possível, e eu quero falar sobre isso aqui. Quando nós começamos o GAP, e o Pedro falou hoje, nós somos uma instituição cristã. E quando nós falamos de GAP, de empresa, um dia eu falei para vocês, muita gente fala assim, mas empresa, igreja, não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Porque esse negócio, a empresa é um retrato bíblico. É que a gente não quer admitir isso, porque nós não gostamos de falar essas coisas. Mas a empresa é um retrato bíblico. Eu aprendo com a Bíblia como fazer uma empresa. Eu queria que você respirasse assim, faz assim. Aí. Porque agora nós vamos passar para outro assunto. Esse assunto aqui é mais legal. E eu posso fazer a minha empresa de duas formas. Eu posso pedir para Deus, ou eu posso ouvir a Deus. E era isso que eu queria falar com vocês hoje. Nós temos um texto bíblico que é, para mim, fundamental. Vamos ler esse texto bíblico. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então, isso que nós estamos fazendo aqui, gente, nós temos que entender que os planos eu devo fazer. Mas tem um texto que não está aqui, que está em Jeremias, se não me engano, capítulo 17, que fala assim: maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força, porque ele será como uma árvore no deserto, a qual mesmo vindo o tempo bom ele não percebe. Então, se você achar que os seus planos é o resultado do seu braço, você não poderia estar com a perspectiva mais equivocada. Então, tudo que nós falamos aqui hoje de fazer planos, e eu sou muito agressivo em planos, eu acho que não dá para viver sem um planejamento, não dá, nem para sair no final de semana sem planejamento, não dá. Mas diz lá, pode fazer plano, mas a resposta certa vem de quem? Vem de Deus, é Deus que te dá a resposta. Todos os caminhos para um homem parecem ser bom, mas o seu fim, o que é? Qual que é o seu fim? São puros olhos, mas o Senhor pesa o espírito, o Senhor analisa o espírito. Aí diz assim, confia ao Senhor as tuas obras. Então, todo esse plano que nós vamos fazer, que vocês vão escrever, eu recomendo que depois que vocês fizerem, ou primeiro já façam ouvindo, porque olha o que diz o primeiro: o coração do homem faz plano, mas a resposta é uma referência a uma
Pergunta. Então você pergunta, Deus, o senhor gostou desse plano? O que o senhor acha? É que nós complicamos muito Deus, mas Deus é esse que você fala, Deus, o senhor gostou? Ficou bom? E Deus vai dizer para você. Pega aquele outro de Provérbios. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. E aqui eu quero falar mais uma coisa. Eu trouxe, a doutora Luciana está aqui. A doutora, fala assim, doutora Luciana. Olha lá. Vamos falar de propósito um pouquinho. Essa é a última vez que nós vamos falar disso. Nós fizemos o GAP falando de networking, netweaving, networking pessoal. E por que foi que nós nunca falamos assim de networking profissional? Porque nós falamos que networking profissional é a consequência do abraço. Eu faço negócio com quem? Com quem eu conheço. Hoje eu vi lá no grupo do GAP, o negócio do Danilo, alguém pediu, a Franciele pediu, quem foi que fez aqui? Falaram o Danilo, aí todo mundo, o Danilo e tal. O Danilo esteve lá comigo, conversando lá no meu escritório. Eu falei, Danilo, eu não vou fazer agora porque a UFG não quer fazer negócio. Agora a UFG está com uma limitação de agenda. Mas lá no GAP, você vai lá no GAP, porque lá nós vamos abraçar aquele povo, você vai fazer negócio. Danilo veio aqui, todo mundo abraçou o Danilo fazendo negócio. Danilo é o cara. Não é o Danilo. Por quê? Porque nós somos networking de relacionamento, onde negócio é consequência. A gente não faz negócio. Daqui a pouco nós vamos saber por quê. Por que eu estou falando, doutora Luciana? Eu tenho um irmão com síndrome de Down. Doutora Luciana, trata meu irmão como se fosse, sabe, gente, dá vontade de chorar. Aí, o que acontece? Doutora Luciana é a pessoa que, todo mundo que fala, vai lá na Amplos, vai na Amplos, você está ouvindo? Vai lá na Amplos, fala com a doutora Luciana, só tem ela, eu não conheço outra. Depois eu vou falar que tem outra lá, mas é problema dela, né? Mas, você entende? Então, o relacionamento é o que nos direciona. E aí, brincadeira para ela que está aqui, deixa eu contar uma história que eu aprendi lendo num livro do Matt Richardson, alguma coisa assim. O efeito tomates. Fora ela, que ela não vale. Quem já ouviu falar do efeito tomates? E isso daí foi constatado. Esse meu irmão, ele perdeu a audição, parou de falar. O efeito tomate foi o seguinte, um cara que cantava ópera, estava com um problema porque ele não conseguia alcançar as notas mais altas da música. E ele não conseguia mais, ele estava perdendo. Aí um cara consultou um tal de Alfred, Fred, não sei das quantas, e o cara disse o seguinte, o seu problema é que você está ficando surdo. Aí, essa descoberta criou o efeito tomates, onde, dependendo da sua aptidão auditiva, você fala ou não. O que eu quero dizer? A Bíblia nos recomenda que nós devemos ouvir a Deus, mas muitas das vezes nós temos problema de audição. E aí, o que acontece conosco depois disso é que a gente desafina. Então, se nesse dia nós pudéssemos fazer alguma coisa, nós poderíamos pedir a Deus para nos retomar o quê? A nossa audição, para que nós voltássemos a ouvir a Deus. E aí o que nós vamos falar vai estar afinado. Porque muitas das vezes nós estamos fazendo caca, com o perdão da caca, mas é só para poder dar uma... né? Porque nós não estamos mais ouvindo. Então eu coloquei aqui o efeito tomates por causa disso. É tempo de nós começarmos a ouvir o que é que Deus está falando conosco. Nesse momento de planejamento, peça a Deus que abra os seus ouvidos para ouvir. Porque, olha o que nós acabamos de ler. O coração do homem tem muitos planos, mas o que prevalece é o propósito de Deus. Então, muitas das vezes você podemos estar brigando
com os meus planos e com os propósitos de Deus. Estão comigo? Aí, essa semana, na nossa reunião, nós falamos o seguinte: Deus une propósitos. Deus une propósitos. E o que nós fazemos aqui, sabe o que é? Quando eu falo da Amplo, da doutora Luciana, são propósitos. Quando a gente fala do Danilo, são propósitos. Quando a gente fala dos cakes que veio aqui, são propósitos, eu preciso conhecer. Quando a gente fica puxando a bola aqui do Paulo com o pãozinho de queijo, são propósitos. O Paulo nem está aqui, porque nós unimos em propósito. Então, gente, se você veio aqui para fazer networking de situações, networking de acaso e circunstância, não é aqui. Aqui é networking de propósito. E a gente faz negócios porque nós temos propósitos em comum. E aí nós indicamos quem nós conhecemos. Oséias não pode reclamar, a gente indica Oséias para todo mundo. A gente indica o Amileto para todo mundo. Por quê? Porque nós nos unimos em propósito. A gente fala do Zanini a troco de nada, fica com saudade dele durante a semana. A troco de quê? Propósito. A gente aprende a gostar das pessoas, são propósitos. A gente primeiro faz amalgamar a alma, depois os negócios. Planejamento. Se você acha que planejamento é algo que o Gap inventou, esquece. Já mostramos 10 vezes aqui, a terceira ou quarta vez que a gente mostra isso daqui. Mas eu não quero ler isso aqui para vocês, mas era Jesus falando para assim, ó, se você quer construir uma torre, primeiro você assenta e calcula o preço. Ou seja, quando você tem um objetivo, a primeira coisa que você faz é o quê? Você se assenta e planeja. Foi Jesus que falou isso. Então isso que nós estamos falando para você, faz o seguinte: arrume uma canecona bem grande de café, senta com você, resolva os problemas da corda que está te segurando, dos seus problemas de infância, das coisas que você gosta, e diz assim: Senhor, agora eu vou planejar 2024, vem aqui e fala no meu ouvido quais são os seus propósitos. Vamos fazer isso, vamos aproveitar. E está aqui, ó, qual o rei que pretendendo ir à guerra? Pretendendo. Se eu estou pensando em alguma coisa, o que eu faço? Eu sento e planejo. E a execução. Uma vez que você decidiu, faz igual o Eduardo, trabalha 3 dias e 3 noites sem sair lá de dentro. Ué, não é isso que diz o que nós lemos a semana passada? O que te vieres à mão para fazer, faze hoje com todas as suas forças. Em outra oportunidade, Salomão fala assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Se vocês nunca viram uma formiga trabalhar, eu recomendo que você dê uma olhada. E Eclesiastes fala sobre resiliência, por isso que eu quis falar de resiliência. Resiliência no seu estado mais literal é aquilo ali. Resiliência é a capacidade do metal, de uma vez sendo colocado em uma situação por uma energia, quando essa energia sai, ele volta ao que estava antes. Ou seja, ser resiliente, a despeito da dificuldade que você está tendo hoje, você não é esse cara dessa dificuldade. Você vai lutar com ela, e daqui a pouco, quando essa força tiver saído, você vai voltar ainda mais forte. Isso é resiliência, e isso faz parte do processo empresarial. E último, mas não menos importante, tenha sempre em mente, isso que nós falamos na semana passada, Jesus disse assim, ó, sem mim vocês não podem fazer nada. Eu já falei isso, dessas palavras que representam o tudo, representam o contrário. 8h30, 8h29, tem alguém que quer falar assim, a minha empresa faz tal coisa? Porque uma das coisas que nós precisamos começar a colocar no nosso grupo, é assim, ó, a minha empresa faz tal coisa e eu estou precisando que vocês me indiquem clientes tais. Vamos começar a fazer isso? Vamos começar a ajudar esse pessoal do nosso grupo com indicações? Vamos encher esses nossos irmãos de indicações? Vamos falar deles para todo mundo? Porque são pessoas que dividem conosco os mesmos propósitos. São essas pessoas que nós abraçamos. E antes de ir embora, nós vamos falar agora da nossa
Vem falar aqui da promoção de hoje dos bolos. Vem cá, vem falar aqui da promoção. É 32 segundos para nós podermos ir embora.